E agora a informação detalhada, interesse revelado, 156 milhões de reais e ganhou destaque internacional. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações do Vasco para você e claro, você torcedor vascaíno ficará sabendo de tudo aqui no canal destinado exclusivamente para você, então por isso que eu peço para você deixar o seu like. Você chega aqui no seu canal, no canal destinado exclusivamente para você vascaíno e deixa o seu like. Lembrando, se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreva, botãozinho ali embaixo escrito inscreva-se. Você também pode conferir se você está inscrito, é só ir ali embaixo, ver o botãozinho escrito inscreva-se. Caso não esteja ainda, clique e faça parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno, canal exclusivo para você. E aqui a gente vai falar muito de Vasco. Ontem no Rio de Janeiro, né, muita guerra, mexeu aí no planejamento do Vasco diante do treino pela manhã no CT Moacir Barbosa. Ainda estão tomando essa decisão, se manda o treino para tarde, se continua pela manhã, né? Existe aí uma conversa sobre isso. E claro, vamos falar sobre o interesse revelado. Rapaz, é muita grana, hein? E também o destaque internacional. Nós vamos falar também de muito entrosamento entre os jogadores nas redes sociais. Claro, tem muita informação para você nesse vídeo. Mas antes eu deixo sempre uma dica de ouro para você e eu vou deixar a dica da Golcase. Porque olha que chegou para mim, 2 capinhas Golcase de Vasco com o meu nome, né? Olha só que legal. Produto licenciado pelo Vascão e além das capinhas ainda tem essa garrafinha com o meu nome também, para tirar onda, rapaz, é muita coisa legal na Golcase. Você está perdendo a chance de presentear alguém muito especial com um produto de super qualidade. Ah, mas olha só, o preço é excelente. Só para você ter uma ideia, você pode vir aqui embaixo. No meu nome, Lineker, é o cupom. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E no ato da compra é só você botar o meu nome lá que você vai ganhar um mega desconto. Então, preço não é o problema, qualidade não é o problema. E agora só falta você ir lá adquirir os seus produtos. Eu já tenho os meus, estou muito satisfeito e vou falar para você, hein? Olha só que maneiro, você também tem que ter os seus. Corre lá, primeiro comentário fixado, a Golcase é parceira do nosso trabalho, hein? Não esqueça de colocar o cupom no meu nome lá para você ganhar um descontão, fechou? Bom, sem mais delongas, solta a vinheta. E agora a informação detalhada, interesse revelado, 156 milhões de reais. E ganhou destaque internacional. Vamos falar muito de Vasco aqui no canal do Torcedor Vascaíno, exclusivo para você, canal feito só para você, todos os dias acompanhar as notícias do Vasco. Então eu peço para você deixar o seu like. Eu vou informar aqui sobre Vasco e você vai informar também, mas para a plataforma que falar de Vasco é positivo com o seu joinha e com o seu curtir, beleza? Bom, feito, eu agradeço desde agora o seu like, porque nós vamos falar muito de Vasco aqui e vamos falar sobre interesse revelado em 56 milhões de reais. Você não vai perder tudo. E preste atenção aqui que eu vou falar antes sobre destaque internacional. Ontem, né, pela tarde, eu estava vendo ali o Instagram dos jogadores para ver a reação, né, por conta de uma guerra que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, uma mega operação que começou pela manhã no Complexo da Penha e também no Complexo lá do Alemão, né? A gente viu algumas imagens muito chocantes, né? Drones, parecia uma guerra, literalmente, de países, né? Nem parecia ali o tráfico contra as forças governamentais, os policiais militares, né? Enfim, a situação ficou muito grave no Rio de Janeiro e a diretoria do Vasco pensou, né, em refazer o planejamento por conta do treino hoje e agora, no CT Moacir Barbosa pela manhã. A ideia é analisar logo no início do dia para ver como que está a situação, né, para iniciar os treinamentos no CT. A ideia era realocar para a tarde para manter-se mais tranquilo após a operação já destinada da Polícia Militar em resolver a situação da segurança nas vias, tá? A operação sai lá do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão para ter uma nova operação só que nas vias de acesso no Rio de Janeiro. Então teremos muito policiamento hoje, trazendo muita segurança nesse momento aqui no Rio de Janeiro, que a coisa está muito grave. E claro, a gente tem aí vários planejamentos passando na cabeça, né, dos profissionais responsáveis por isso, por conta desse problema de segurança pública. Enfim,
Vamos ver, acredito que o treino vai acontecer normalmente no CT Moacir Barbosa. Bom, falando sobre isso, né, observando ali o Instagram dos atletas, existe muito, mas muito entrosamento entre os jogadores, né? Mensagens, troca de elogios, brincadeiras ali, comentários em fotos, em vídeos e muito mais. O clima está muito bom, o clima está muito positivo. E diante desse clima positivo, né, eu vi ali mais especificamente o Coutinho mandando uma mensagem para o Andrés Gomes naquela ocasião, né? O Andrés Gomes falando que ele é um maestro e o Coutinho falando que ele ia dançar, enfim. A situação está muito positiva no Vasco e eu queria falar sobre Andrés Gomes, que ganha destaque internacional, é isso mesmo. O jornal AS, lá da Colômbia, já fala, né, sobre Andrés Gomes no Vasco, falando que o Andrés Gomes está voando no Vasco. Bom, para o jogador isso é ótimo, para o Vasco também, só que tem que ter um cuidado. O jogador está emprestado do Rennes para o Vasco, do Rennes da França para o Vasco. E vale lembrar que na coletiva de apresentação do Andrés Gomes, ele falou que o sonho dele é ir para a Europa. Fato de todos os jogadores é jogar em alto nível no futebol europeu. Isso leva a uma grande preocupação para o torcedor vascaíno, que ainda quer contar em definitivo com o jogador, que já quer, na verdade, né, contar em definitivo com um dos destaques hoje do atual elenco. Andrés Gomes recuperou ali, na verdade, né, o seu bom futebol no Vasco e ganhou a titularidade devagarzinho, entrando aos poucos e fazendo a diferença em vários jogos. Hoje é um jogador completamente necessário para o esquema do Diniz, porque dá o desafogo e arma o contra-ataque da equipe vascaína. Andrés Gomes ganhando destaque internacional e o torcedor do Vasco já querendo, né, a compra dos direitos econômicos desse atleta. Bom, falando em compra dos direitos econômicos, interesse revelado, é isso mesmo, o Ángel Haro Garcia, presidente do Betis, colocou o nome do Ryan como prioridade, né, lá na Espanha, e a gente observa, né, o Real Betis, segundo nossos amigos do NT Vascaínos, Vasco fazendo, né, ali uma recusa a uma proposta de cerca de 25 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais pelo jovem Ryan. É isso mesmo, hein? Mais um clube assíduo atrás do jovem diamante, né, do jovem revelação, do jovem cria da colina, que com certeza vai ser a maior da história, a maior venda da história do Vasco dentro, né, do futebol será o Ryan. Obviamente é uma venda inevitável, o próprio presidente Pedrinho já falou sobre isso, já falou sobre todos os aspectos dessa venda, o que circula por trás dessa venda, e a gente sabe, né, que a qualquer momento ela pode acontecer. O Vasco busca uma renovação contratual com o Ryan para aumentar a multa rescisória do atleta, tentando esbarrar em 70 milhões de euros, observando aí o grande movimento de clubes da Europa atrás do jogador. E aí, será que nessa janela do final do ano, será que a gente tem aí os últimos meses com o Ryan, os últimos 2 meses, né? Porque já estamos no final do mês de outubro. Enfim, vamos observar, né? Porque o mercado está assíduo em cima da joia. Propostas e interesses serão revelados. Bom, olha só, hein? Hoje é dia, rapaz. Aí você vai me falar assim, hoje é dia de quê? Hoje é dia de secar. Ah, mas secar o quê? Bom, o objetivo do Vasco é buscar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E hoje tem Campeonato Brasileiro, jogo atrasado entre Fluminense e Ceará no Maracanã. E o Vasco tem que secar esse jogo para o Fluminense tropeçar, para que a distância, né, entre Vasco e Fluminense não aumente. O Fluminense completando aí o 30º jogo na sua tabela, o Vasco observa ali uma forma de estar secando o rival para travá-lo na tabela de classificações. Lembrando que na rodada 31 o Vasco enfrenta nada mais, nada menos que o São Paulo, né? Um bom adversário nesse momento em São Januário. E, em contrapartida, o Fluminense joga fora contra o próprio Ceará no próximo final de semana. O Botafogo também, que é o 6º colocado, tem pedreira, encara o Mirassol fora de casa também no final de semana. Bom, se o Fluminense tropeçar hoje, fica bom para o Vasco na próxima rodada, hein? Então, vamos secar, obviamente, faz parte do futebol. E claro, o torcedor vai aproveitar para secar o Flamengo, eliminado da Libertadores, para secar o Palmeiras também. Tem muita gente que torce para o Palmeiras. Eu, particularmente, não torço para o Palmeiras. Acho o Palmeiras um rival, né? Apesar que, se um brasileiro for campeão da Libertadores, abre a vaga do G7 e pode facilitar esse acesso do Vasco para uma pré-Libertadores. Porém, eu torço para o Vasco chegar na 6ª colocação e na eliminação dos brasileiros, porque quanto mais brasileiros fortes,
mais jogos o Vasco vai perder, né? O Vasco entra no campeonato, enfrenta o Palmeiras e perdeu aí 6 pontos para o Palmeiras nessa competição. Se esses 6 pontos o Palmeiras tivesse fraco, já tivesse no Vasco, o Vasco já estaria na 6ª colocação. Então, não faz sentido brasileiros ficarem ganhando em uma competição que nós vamos disputar com eles tudo. Inclusive, quem sabe uma Libertadores no ano que vem. Então, mais fortes eles, pior pra gente. Então, vamos secar aí. Eu vou secar os 2 brasileiros, que caiam Flamengo e Palmeiras nessa fase e o Vasco busque o G6. Mas você, vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Só lembrando, tá? Que a união entre as torcidas do Vasco e do Palmeiras não tem nada a ver com as instituições, tá? Pelo contrário, as instituições têm algumas rusgas aí em relação aos conselheiros do Palmeiras e a diretoria vascaína. Bom, queria falar sobre Vasco daqui a pouquinho mais com você, mas para isso eu preciso que você deixe seu like e também que permaneça com a gente aqui. Não esqueça de estar seguindo todas as nossas redes sociais para ficar ligado em todas as informações do Cruz Maltino. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.